5 segundinhos para ele começar. Está gravando localmente. Então, o objetivo é o arquivo aberto aqui de você. Consigo visualizar nesse drive ou no outro. Notações. Não lembro o nome do arquivo. Aqui. Vou deixar anotado no arquivo anotações. Hoje em dia. Vamos, meu filho. Aí. 19 de janeiro. Nós vamos ver hoje o DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol, e vamos ver o SPF também. Ambos nós vamos fazer prática, o Open Short Test Path First, que quem for para a ciência da computação vai estudar bastante o algoritmo SPF, que é o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo para encontrar a distância, o caminho de menor distância entre dois pontos. É o exemplo clássico da disciplina de grafos, que também é discutido aqui no capítulo 4, camada de redes do livro do Kurose, tá? Então esse é o conteúdo da aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro. Então vocês conseguem consultar sobre o DHCP na página 255 do livro Texto do Kurose, tá? E eu preparei alguns slides aqui para explicar basicamente como ele funciona. É um algoritmo, é um protocolo simples, e aí nós vamos para a implementação dele no Cisco Packet Trace. Eu vou fazer o passo a passo para vocês conseguirem visualizar o funcionamento, tá? Então vamos lá. Então tá aqui, DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Só com o nome do protocolo você já consegue ter uma ideia razoável do objetivo dele. Protocolo de configuração de host dinâmico. Configuração de host. Protocolo de configuração de host, né? Então a gente pode pensar, tão logo a gente tem obtido aquele bloco de endereços que a gente trabalhou nas atividades anteriores, uma organização pode atribuir endereços IP individuais às interfaces de hosts e roteadores. Então, uma vez que a gente consegue aquele bloco de endereços, qual é o objetivo da gente com todos aqueles endereços? Nós configuramos aqueles endereços nas interfaces dos roteadores, não é isso? Mas também precisamos distribuir. Basicamente, na rede de acesso, a gente não distribui os endereços dos blocos de endereços que a gente pega da ICANN. A gente não faz isso. A gente distribui endereços privados, tá? Então, para roteadores, geralmente essa configuração é manual. A configuração de endereçamento é manual, tá? Então, é o que a gente fez para as roteadores, tá? Já para os hosts, essa configuração não é para o usuário, para ele fazer a própria configuração de endereçamento dele. O que é que vocês acham que vão acontecer? Respondem no chat. O que é que vocês acham que vão acontecer se o próprio cliente ficar responsável pela configuração, pelas configurações de endereçamento dele? E aí, o que acontece? O que acontece se os próprios clientes ficarem responsáveis pelas configurações de endereçamento? E aí? O que acontece? O que é que pode acontecer? E aí, pessoal? Pense. Alguns trabalhos até apresentaram esse problema que eu até coloquei lá como um problema gravíssimo. Então, qual o problema pode acontecer se nós deixarmos que os próprios clientes configurem manualmente as informações de configuração de endereçamento? Ele pode colocar um IP que ultrapassa o defeito. Ele pode ter uma aplicação de endereço que pode usar uma parada da nossa rede local, não é? Então, diante desse fato, nós já estudamos anteriormente, antes da parada da pandemia, que existem 3 formas de configuração de endereçamento. A gente insere manualmente as informações, o DHCP, e a automática, que é a pipa.
a pipa, mas que não colou muito através do protocolo dinâmico. Assim, o protocolo entra em ação para atribuir um endereço só, mas esse endereço não vai servir muito se não tem da sua própria rede configuradas com a faixa de endereço do API, que é 169.2.0. Logo, um endereço somente para quando o DHCP falhar, entrar um... Tá? Então, diante desse fato, nós não permitimos que os usuários, os clientes, configurem assim. Configuração, ele pode simplesmente, uma vez que ele tem a senha administrativa do seu host, ele pode entrar nas configurações de endereçamento e configurar com as informações que ele desejar. Né? Mas dentro da rede local, nós temos como administradores, imagine um campus universitário, imagine uma empresa, nós não atribuímos a senha administrativa ao usuário para que ele não possa realizar essas alterações que põem em risco a sua conectividade. Tá? Então, assim como acontece no próprio Instituto, as informações de configuração de endereçamento são passadas através do protocolo DHCP. Tá? Então, segue. O objetivo é permitir que um host obtenha informações de configuração de endereçamento dinamicamente, tanto o nome do protocolo, dinâmico. Não é? Sem intervenção do usuário /administrador, uma vez que ele tem a senha, ele também se torna administrador do computador. E aqui estão alguns exemplos, né? O caboclo aqui estudando dentro do campus, tá? E ele se locomove de uma parte do IFAL, de uma parte da escola, de uma parte da universidade para outra. Uma vez que ele se locomove, ele sai da área de cobertura da Wi-Fi de um departamento e entra na área de cobertura do Wi-Fi de outro departamento. Tá? Então isso vai fazer com que provavelmente ele tenha que mudar as suas informações de configuração de endereçamento. Então o estudante leva seu notebook para a escola ou para a sala de aula. É provável que ele se conecte a uma nova subrede em cada um desses locais. Logo ele precisa de um novo endereço IP em cada local. Tá? Então ele está aqui ou com o smartphone ou com o notebook dele e se movendo dentro do campus. Então a característica do DHCP é ele ser temporário. Tá? Então, quando a gente configura o DHCP, a gente atribui quanto tempo o usuário vai ficar de posse daquele endereço. Vocês vão aprender isso melhor no próximo ano, no quarto ano, quando vocês fizerem as configurações dos servidores com o professor Igor, que está lá na disciplina de administração de serviços. Tá? Alguma dúvida até agora? Cadê vocês? Deixa eu colocar vocês aqui. Até agora? Tá tudo claro? Então, pessoal, quando eu falo informações de configuração de endereçamento, tá? Estudou que existem 4 informações que precisam ser configuradas no rede TCP/IP de uma forma amigável. Quais são? Foi claro? Então, quais são as 4 informações que são configuradas em um host para que ele se conecte de maneira amigável a uma rede TCP/IP? Faltou a barra aí no TCP/IP. E aí? Foi questão de avaliação. Vamos lá, pessoal? O primeiro eu vou dizer que é o mais fácil, endereço IP. Tá aí. Quais são as outras 3? O que é que a gente configura sempre junto com o endereço IP? Nas interfaces dos roteadores. Má subrede, perfeito. Não é? E a gente tem também uma saída. Uma vez que eu não vou enviar informação dentro da minha rede local, eu preciso enviar para fora. Qual é o endereço que eu uso? O de broadcast? Não o de broadcast. O de broadcast é quando eu quero enviar as informações para todos os hosts dentro da minha rede. Nós vamos utilizar o endereço do gateway padrão. Estão lembrados dele? Tem vídeos, o DNS também. O DNS também é a 4ª informação que a gente precisa ajustar. E a gente citou essas quatro informações e deu explicação para cada uma delas. O endereço IP é o meu identificador único dentro da minha rede. É assim que as informações são solicitadas para mim e voltam para o meu dispositivo. A máscara subrede diz a qual rede eu pertenço. Vocês já trabalharam bastante com a máscara subrede. O gateway padrão, uma vez que eu não quero trafegar dados dentro da minha própria rede local, ou seja, com endereços que estão dentro da minha rede IP,
Se eu estou na rede 192.168.1.0, eu posso mandar diretamente para a rede para um dispositivo 192.168.1.2, 1.3. Isso aí não vai ter intervenção do gateway padrão. Mas se eu quero enviar para o Google, por exemplo, nós já utilizamos um comando, o comando host. Deixa eu abrir aqui um terminal. Então, se a gente usa o comando host www.google.com. Então, se o meu endereço IP, ifconfig endereço IP 192.168.106, esse é o meu endereço IP. Só coloquei aqui para a gente observar. E a saída do comando host dá esse endereço aqui. Obviamente, esses dois hosts não estão na mesma rede IP, concordam? Eu estou na rede 192.168.0 e o Google está na rede 172.217. Uma vez que não estamos dentro da mesma rede IP, a informação é enviada para o gateway padrão para que ele então entre nos roteadores do núcleo da internet e alcance o servidor de destino. Nós já discutimos isso não uma, não duas, não três, mas diversas vezes ao longo desse curso, tá? Então, para isso que serve o gateway padrão. E servidores de DNS serve para eu não ter que memorizar os endereços IP. Se eu colocar esse endereço IP aqui no meu navegador, 172.217.29.36, ele carrega o site do Google. E note que automaticamente o navegador muda do endereço para a URL. Não é? Então, isso aí é semelhante a você ter a agenda telefônica do seu celular. Você provavelmente não deve saber nem o número atualmente decorado. Eu sei o número da minha mãe e de um primo meu, somente. E o meu. Não sei o número de mais ninguém. Não decoro o número de mais ninguém. Decorei esses são de longo prazo. Vocês sabem algum número de telefone memorizado de alguém? Memorizado? Lucas disse que não, tá vendo aí? Ninguém sabe, né? Pedro disse que não também. Ó, a gente disse que sabe vários. Adalto disse, eu só sei esses três. O meu, do meu primo, que é o meu primo mais velho, a polícia. O dela, então. É por isso, pessoal. Por isso que a gente tem o DNS. Para que a ação da URL para o IP. A rede não vai usar as URLs, a rede vai usar os endereços. Isso é simples de memorizar por essa analogia, né? Ninguém usa mais endereço. Ou melhor, decora o número telefônico, né? É muito raro a gente se desprender para essa atividade. IP. Então, ele é um protocolo cliente-servidor, o que significa que os clientes solicitam ativamente as informações e o servidor responde ativamente às solicitações dos clientes. Isso é semelhante ao HTTP que a gente usa na porta 80, semelhante ao HTTPS, semelhante ao SMTP, que é o protocolo de e-mail, semelhante ao SSH, que a gente utilizou para fazer login remoto. Todos eles são protocolos cliente-servidor, conforme a gente estudou no capítulo 1 lá do Kurose, tá? Antes da pandemia também. Então, relembrando isso aí. Ele não é confiável, ou seja, ele não tem o Trio Handshake, ele não usa o TCP, ele não tem confirmação se as informações chegaram ou não. Tá? Ele usa o DP para ser mais leve. As portas que ele executa são a porta 67 do lado do servidor e 68 do lado do cliente. Então, quando eu cheguei no campus do IFAL, liguei meu notebook e quero um endereço IP. Então, meu notebook vai começar a disparar mensagens do tipo Discover, descoberta, para a rede, tá? Em broadcast, utilizando o endereço de broadcast mais amplo, 255.255.255.255, onde todos os dispositivos da rede vão receber. Tá? E quando o servidor responder para mim, ele vai responder na porta 68. Então essas são as duas portas, né? As informações da camada de transporte. Né? Nós sabemos que na camada de aplicação tem os números de processo, na camada de transporte a gente tem as portas, na camada de rede a gente tem o endereço IP, a gente tem os endereços MAC e lá na camada física são os sinais. E ele é definido no RFC 2131. Tá? Então essa imagem que eu vou mostrar agora está lá no RFC 2131, que é como funciona o protocolo ligado com o notebook, e ele vai mandar uma mensagem de descoberta. Ó. 255, 255, 255, 255. E a porta de destino, 67. O endereço de origem, ele não tem endereço IP ainda, concorda? Ele não pode mandar um endereço porque ele não tem ainda. Então ele manda o endereço 0.0.0.0. Tá? E a primeira mensagem, uma vez que é um protocolo, então ele vai ter diversos tipos de mensagem. A primeira mensagem que ele envia é o DHCP Discover, descobrir.
Então eu estou tentando descobrir na rede quem é o servidor DHCP. Uma vez que essa máquina aqui, a 223.1.2.5 é o servidor DHCP, ela vai responder. Né? Ela vai responder e note que o destino também é broadcast, porque ele não tem como responder para o endereço IP do cliente solicitante, porque o cliente solicitante ainda não tem endereço IP. Né? Então como é que o solicitante sabe que a mensagem é para ele? Porque quando sai o Discover, ele sai com o identificador da mensagem. Tá? Ele sai com um ID de transação. 654. Então imagine que tem outro computador aqui, outro notebook recém-chegado, um smartphone recém-chegado, e aí você queira, ele também esteja enviando IDs de transação. Então ele vai enviar IDs diferentes, tá? 654, aí vai ter 1050, 2037, cada um vai ter um ID diferente, tá? Então ele manda essa informação. Contudo, pessoal, quando ele manda aqui informação, ele manda com o MAC. O MAC ele já tem, né? O MAC. Aí o servidor já fica atento ao MAC do cliente, tá? Então, a origem agora da segunda mensagem, ó, a segunda mensagem saiu do servidor e foi até o cliente, tá vendo aqui a seta? A origem, o IP de origem 223.1.2.5, a porta de origem 67, uma vez que a porta do lado servidor. A porta do destino foi 68 e o destino broadcast 255.255.255.255. E aí o tipo da mensagem agora é offer. Eu estou oferecendo o meu serviço, tá? E aí eu digo a ele qual é o meu endereço IP, digo qual foi o ID da transação, quando a mensagem chega, o protocolo de DHCP observa se é o mesmo ID, que é o IP do servidor, e vida útil, 3.600 segundos. Lembra que o endereço IP está aí se locomovendo dentro do campus, dentro do shopping, dentro de um órgão do governo que seja muito grande, um prédio muito grande, ele se locomovendo e vai renovando o endereço IP de acordo com o departamento que ele se encontra. Até mesmo em empresas privadas pode ser assim, tá? Então eu ofereço aqui um serviço. 3.600 segundos são 10 minutos. Então para ele usar esse endereço IP, tá? E aí uma vez agora que eu sei qual é o servidor, agora eu envio mais uma mensagem, né, novamente em broadcast, com um request, tá? Porque eu ainda não tenho endereço IP de origem. Então, se repete aqui a mensagem, tá? E aí na última mensagem, o que é que o servidor faz? Ele atribui o endereço IP ao cliente. Tá aqui, ó, 223.1.2.4. Esse é o endereço IP dessa subrede que vai ser configurado nesse notebook e ele vai ter o direito de usar 10 minutos. Tá? Então é assim que funciona o protocolo de DHCP. Para memorizar, é donadora, ó. Discover, Offer, Request e Acknowledgement. D-O-E-A. Mensagens do servidor de DHCP. Criei esse Discover, Offer, Request e Acknowledgement. Posse dessas informações, tá ele aqui. Deixa eu fechar isso aqui e vamos para o Cisco Packet Tracer. Deixa eu ampliar. Nós vamos aqui montar uma topologia muito simples para que a gente consiga treinar a configuração do DHCP para o nosso roteador Cisco. Por padrão, os roteadores que vêm equipados com o DHCP já vêm com ele habilitado. Se a gente quiser desabilitar, a gente tem que ser proativo. Tá? Ele vem habilitado não quer dizer que ele está em funcionamento, porque a gente tem que dizer quais redes ele vai divulgar. Então, ó, você está com o Cisco Packet Tracer aí aberto, não é? Já comece a fazer aqui também. Então, a gente já está habituado aqui com o PT Router, tá ele aqui, tá? E agora nós vamos colocar um switch aqui. Então nós podemos colocar também o PT Empty, ou melhor, o PT Switch, tá ele aqui. Se você colocar o mouse sobre ele, você vai ver que ele tem aí 6 portas Fast Ethernet. A Fast Ethernet 01, 11, 21, 31, 41 e 51, ok? E aí, pessoal, nós já discutimos sobre cabeamento, não é? Existem em alguns vídeos anteriores a gente viu sobre a questão do cabeamento. Nós utilizamos o cabo direto, né, Straight Through Copper, para interligar camadas diferentes.
Como o roteador trabalha na camada 3 e o switch trabalha na camada 2, então nós vamos interligá-los com o cabo direto. Então eu escolho aqui, tá? Uma vez que os roteadores são switches são equipados com portas Ethernet, vou colocar aqui conectar na faixa Ethernet 0, do outro lado também na Ethernet 01, na primeira porta aqui disponível. Note que esse link aqui, ó, assim que eu crio, ele está down, tá? Está desabilitado. E agora, pessoal, nós temos nosso simulador End Devices, dispositivos finais. Então, quando eu clico nele aqui, eu vou aqui no equipamento. PC, eu não consigo ler isso. Telefone IP, dispositivo VoIP, telefone, TV, tablet. Bom, e aí tem muitos e muitos dispositivos finais, tá vendo? A gente vai escolher aqui um PC, porque a gente vai colocar esse PC como cliente de HCP. Tudo bem? Então, como o computador é de camada 5 e switch é de camada 2, a gente vai interligar também com o cabo direto. Liguei aqui, ó, quando eu boto o PC, ele só tem uma placa de rede. Liguei aqui, em qualquer uma das portas não vai fazer diferença. Tá? Então, quando eu ligo aqui, note que o lado da conexão do PC já ficou ativo e o lado do switch está em laranja. Tá vendo? Está laranja. Por quê? Porque aqui está sendo executado o protocolo de autoconexão do Ethernet. Dentre as informações desse protocolo, o que está sendo discutido aqui, qual é a velocidade do link. Como a gente sabe, o Ethernet funciona com 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, 10 gigabits por segundo, 40 gigabits por segundo, 50 gigabits por segundo. Então eles precisam determinar aqui qual é a velocidade com a qual eles vão trabalhar. Tá? Tá aqui, ficou verde, está ativo. Pessoal, alguém sabe sugerir, alguém imagina por que é que esse enlace aqui não ficou ativo? Com base na experiência que você teve com a configuração das interfaces seriais dos roteadores, em que momento? Verdes, vocês lembram? Vocês têm dezenas de interfaces já. Pelas práticas que a gente fez, dezenas. Já fizeram isso mais de uma dezena. Então, em que momento os LEDs ficaram verdes? Alguém tem que saber. Tem isso na gravação, não é? Ó a Pipo latindo. Pipo, vem cá. Chega, vem cá. Olha eu aqui, pessoal. Tô eu aqui, ó. Como eu sou fofo. Eu sou um cachorro. Sim. Vai aqui embora. Deixa meu headphone. Vamos lá, pessoal. Em que momento os LEDs ficaram verdes? Tem pelo menos uma pessoa de cada grupo aqui. Tem isso no vídeo. Em que momento os LEDs ficaram verdes? Tchau, Pipo. É Pipo? Pipo. O nome dele de batismo é Trade, não é? Que é negociação em inglês. Mas o apelido dele é Pipo, ficou Pipo. Ele está aí latindo. Vamos lá, pessoal. Concentração, concentração. Em que momento os LEDs ficaram verdes? Deixa eu soltar aí. Solta ele aí, Lorena. Pronto. Em que momento os LEDs... Fecha. Em que momento os LEDs ficaram verdes? Quando terminou de configurar os dois roteadores. Certo. Perfeito. Quando terminou de configurar o que exatamente? Qual foi o último comando que a gente executa para que o LED fique verde? No shutdown. É ou não é? Antes de configurar o no shutdown, o que a gente faz? A gente configurou as informações de configuração de endereçamento. Beleza? Tá aí no chat. Fizemos a configuração das informações de configuração de endereçamento. Então, falta fazer isso aqui no router. Né? Então, deixa eu botar o nome dele aqui. Botar DHCP Server. Tá? Para deixar claro que a gente está utilizando ele para esse. E eu venho aqui na linha de comando. Aqui. O config, vocês podem observar aí, vai mostrar as configurações do roteador. Tá? Então, tem diversas linhas aqui que já vêm pré-configuradas que não fomos nós que configuramos. Né?
Nós confirmamos aqui o DNS. Tem aqui a internet está sem endereço IP, tá? E tá, como todas as outras interfaces, ok? E aí termina a configuração, tá? Então, para que a gente tenha esses LEDs aqui acesos, a gente tem que... Como essa daqui, pessoal, note, como é da minha rede local, tá? Essa interface vai trabalhar com o endereço, tá? Então vamos imaginar que a gente queira aqui configurar um endereço privado, classe gentileza, tá aí no chat, ó. Me deu IP privada classe B. Me digam, não era? Me digam. Estamos utilizando os conhecimentos das aulas anteriores, né? Como pode ser? Então me digam, por gentileza, uma rede IP classe C, ó, para relembrar, nós temos a 192.168.0.0 até 192.168.255.0. São todas essas as redes IP privadas na classe C. Na classe A, nós só temos uma rede IP privada, que é a rede 10.0. E classe B, quais são as redes IPs privadas? Aquelas que nós podemos utilizar dentro da nossa rede local. Está aí no chat, ó. E na classe B? Quais são? Enquanto vocês pensam, eu vou entrar aqui no modo de configuração de interface. E aí vou entrar na interface Fast Ethernet, que eu configurei aqui, foi a 00, se eu não me engano. Bora ver. Está conectado aqui. Mostra. 00. Pronto. Fast Ethernet 0/0. Então, da mesma forma que a gente coloca o identificador da serial, a gente coloca também o identificador da Fast Ethernet. Tá? Interface Fast Ethernet 00. Então, eu vou configurar aqui o 172.16.0.0. Tá? Como ele é classe B, tá aí no... Essa é a máscara que a gente vai utilizar. Então, o que é que se convenciona, pessoal? Se convenciona configurar o último endereço IP válido como endereço do servidor. Alguns livros trazem configurar o primeiro ou configurar o último. Eu prefiro configurar o último, porque no último, já que a gente tem 65.634 endereços IP, então eu vou configurar com o comando IP address, não é novidade para mim, 72.16.255.255 e 255.0.0. Máscara padrão classe B. É válido de uma rede. Na faixa de host a gente vai ter 255.254 quando for classe B. Tá? A gente aqui já estou com as configurações. No momento que a gente apertar no shutdown agora, o LED fica verde. E aí entra em processo também o protocolo chamado autonegociação, que eles estão aqui determinando qual vai ser a velocidade com a qual esse enlace vai trocar informações. Tá? Como é Fast Ethernet, eles estão configurados com 100 megabits por segundo. Ok? Posso sair aqui com Ctrl Z e salvo as minhas configurações. Beleza. Alguém está fazendo aí? Então note que a gente até agora não teve nenhuma novidade, só fizemos a configuração da interface Fast Ethernet do roteador. Ok? Então, todos os LEDs estão verdes, eu já consigo aqui trafegar informação. Então, vejam, quando você clica sobre o PC, ele vai abrir aqui, ó, como se você estivesse no desktop, tá? E aí você pode abrir tanto do Windows quanto do Linux, no terminal. Sendo do Windows, você pode abrir aqui um prompt, e aí você pode digitar o comando ipconfig, para observar se tem endereço IP. Não tem massa subrede, não tem nada, tá vendo? Não tem ajuste ainda. Dá um ok aí no chat, pessoal, para ver que vocês estão aí. Então, você pode clicar no utilizar o ipconfig e utilizar o comando ipconfig, que é o comando para observar as informações de configuração de endereçamento. Você pode fechar o terminal aqui. Deixa eu abrir um terminal aqui para ver. O terminal não é o terminal do Linux, não. É o terminal do... Então é como se fosse um ambiente desktop do Windows mesmo. Navegador web, tá? Enfim. A gente vai usar o terminal aqui para consultar as configurações de endereçamento aqui, ó. Ele vai abrir a janela ao do
o Windows. E aqui, ó, IP Configuration está estático. E a gente não quer estático, a gente quer dinâmico e dinâmico. Tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Tá? Tá aqui. Agora a gente já configurou para Fast Ethernet DHCP. Nesse momento que a gente clicou aqui no DHCP em automático, a gente configurou esse host como cliente DHCP. Tá? Agora ele está propagando na rede mensagens de Discover, procurando por algum servidor na rede que oferte endereços IP. Tá? Então vamos ajustar agora o nosso roteador para que ele seja um servidor DHCP. Tá? Então para isso, você vai para o modo de configuração global e digita o comando IP DHCP pool. Tá? O que é um pool? Um pool é uma coleção de endereços. Qual é a faixa de endereços que esse servidor vai fornecer? IP DHCP pool. E aí você coloca um nome para o seu pool. Tá? Como por exemplo o nome IRDC, que é Introdução à Rede de Computadores, o nome da disciplina. Então esse vai ser o nome do meu pool. Então o comando é IP DHCP pool IRDC. Deixa eu colocar isso no arquivo anotações. Se eu encontrar ele aqui no meio. Arquivo anotações. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um quadrinho daquele de comando. Há muito tempo a gente não executa um comando. Aqui. C, Ctrl Home. 200. Tem 3 aqui no meu computador. Além das centenas. Então o computador ele fica. Ctrl V. Deixa eu tirar isso aqui de dentro. Delete. E aqui. Tudo isso, pessoal, para memorizar os comandos, tá? Então imagine que isso aqui seja o prompt inicial, né? Aí eu digito enable, aí eu venho, ó, mudo de prompt, vou para o modo privilegiado, né? Aí eu posso colocar hostname DHCP server. Quando eu clicar enter, automaticamente isso aqui muda para DHCP server. Aí eu fiz configure terminal para ir do modo de configuração privilegiado para o modo de configuração global. E o que é que acontece? O prompt muda, né? Ele vai mudar e vai conter agora a string config entre. E aí, interface Fast Ethernet é 0. E aí o prompt. Por que eu fazia isso? Porque a prova de certificação é até que você saiba os prompts nos quais os comandos são executados. IP address 172.16.254 com a máxima 255.255.255, ou melhor, 255.255.00. E aí executamos o comando no shutdown. E apertamos Ctrl Z. Ctrl Z. Voltamos para o modo de modo privilegiado e salvamos as nossas alterações. Run config para startup config. Pronto, aí ficou salvo. Aí nós voltamos agora para o modo de configuração global, tá? Vocês viram que eu coloquei lá no mural um link, ou foi uma imagem, ou foi um link para a imagem, de todos os modos de configuração que existiam nos roteadores Cisco. A gente já usou o modo usuário, modo privilegiado, modo de configuração global, modo de configuração específica de interface, modo de configuração específica de roteamento, não é? E agora nós vamos utilizar o modo de configuração do servidor DHCP. Então, configure terminal. E agora vamos fazer aqui introdução à rede de computadores. Tá? Então esse é o nome do nosso. Agora para DHCP config. Ó, sai daí. DHCP config. Não tem enter. Ó, isso daqui no meu. Aí eu tenho aqui todos da pró-certificação da Cisco. Pessoal, uma vez temos que precisamos de 4 informações, não é? Para acessar de maneira amigável uma rede TCP/IP,
o servidor de HCP, ele tem que ser o responsável. Então nós vamos divulgar aqui no nosso pool, na nossa coleção de informações, uma faixa de endereço IP, qual é a máscara dessa faixa, qual é o servidor DNS e qual é o gateway padrão. Para cada um deles tem a sintaxe do comando. Tá? Então, para a rede é network. Qual é a rede que eu vou propagar? Uma coisa muito importante, para que a informação seja propagada naquela interface, o roteador tem que ter um endereço IP configurado naquela interface. Tá? Então, como a gente configurou o endereço IP 172.16.255.254, nós conseguimos propagar as informações dessa rede 172.16.0.0. E aí você pode utilizar aqui qualquer uma das duas sintaxes, ou a sintaxe notação decimal pontuada da máscara, ou você pode utilizar a CIDR, aqui diz quantos bits tem na faixa de rede, tá? Que seria aqui /16, tem espaço. Então a partir desse momento, deixa eu até executar isso, executa lá no Então nesse momento eu já qual é o pool de endereço que vai ser propagado e a faixa e as informações. Vamos para as outras duas. Então, para divulgar qual é o meu gateway, eu uso o default e coloco aqui 172.16. Concordam sim ou não? Vocês concordam de local, o PC padrão dele, imagine que tenha outro host, tá aqui, conectado direto, tá aqui, em outra porta do... Se o PC0 quiser para o gateway padrão, mas se ele quiser acessar o site do Google, meu amigo, aí vai ter que ir para o gateway padrão, tá? Então vamos lá. Então, o gateway padrão dos dispositivos que receberem informações de configurar, o endereço de configurar, tá? Informações, falta uma. Qual é que falta? Falta o servidor DNS, tá? Então, para o servidor DNS-server. Nota que é tudo muito intuitivo, né? E a gente coloca, a gente pode colocar tanto DNS locais quanto DNS públicos. Por exemplo, os servidores DNS do Google são 8.8.8.8, 8.8.4.4, 4.4.4.4 e aí você pode colocar um por vez, tá? Então, para o nosso exemplo, a gente vai colocar o mesmo endereço do nosso gateway padrão, tá? E a gente poderia configurar o nosso roteador também como servidor DNS, tá? Mas isso a gente não vai ver na aula de hoje, tá? Então, fiz isso aqui, apertei Ctrl Z, privilegiado e salvo. Roteiro aqui, roteiro, configurar um roteador router PT. Pronto, está lá no arquivo anotações, vocês já podem configurações. Vamos voltar agora para o ambiente do Cisco para fazer esses comandos, tá? Então aqui é o comando específico de servidor de HCP, a rede, network 16.0.0/16, network errado. Network. Qual o problema? 172.16.0.0. Porque aqui no simulador ele só aceita a anotação decimal pontuada. Será que é isso? Pronto. No servidor de verdade, ele suporta a anotação CIDR, mas aqui só a anotação decimal pontuada. Beleza. Network foi. Agora falta, eu já passei a rede e a máscara, falta o default router. E aí você aperta o tab que ele completa, default router 172.16.255.254 e vou também propagar aqui o servidor DNS, DNS server 172.16.255.254. Saio, salvo, copy run para startup, pronto, está salvo.
Vamos ver aqui as configurações do PC agora. Vamos reexecutar aqui o comando ipconfig. Ó, pessoal, assim que eu ajusto as configurações no roteador da Cisco, ele já passa a ser um servidor DHCP. Então antes eu estava sem configuração de endereçamento e agora, uma vez que o cliente de DHCP ele fica o tempo todo insistindo na rede, até que ele consiga as informações, ele fica mandando informação de broadcast, mandando aquela mensagem discover o tempo todo, tá? Então agora eu já tenho endereço IP, massa subrede, o gateway padrão aqui que não chegou ainda. O IPv6 não tem, que a gente não configurou. Estranhamente não está aparecendo aqui o default gateway. Era para aparecer aqui também, o 72.16.255.254, tá? Aqui do simulador. As 4 informações apareceriam aqui, tá? Vamos esperar mais para ver se elas aparecem. Então é isso, pessoal. Para você configurar o servidor de DHCP, o roteiro já está no arquivo de anotações. Vocês já conseguem fazer. Tá? Então, isso aí você pode configurar um servidor Windows para ser servidor DHCP, pode configurar um servidor Linux para ser servidor DHCP, pode configurar o seu dispositivo de casa para ser o servidor DHCP. Ele já vem com isso habilitado e é por isso que você pede na fase 92.168, seja lá o que for. Sim, pessoal, uma vez que a gente está falando de endereçamento ainda, vocês lembram daquela questão de como observar as informações de configuração de endereçamento no celular? Eu achei um emulador de terminal. Tá vendo aí? Emulador de terminal para o Android. O nome dele é emulador de terminal. Com ele você consegue executar os comandos do terminal shell do bash do Linux. Então quando você entra nele aqui, ele já oferece um prompt, ó. Tá aqui, ó, no cantinho aqui piscando, prompt. E aí você pode digitar ifconfig. Digitou ifconfig aqui, ó. Ele vai mostrar as informações de configuração. Ó, tem a interface loopback, tá vendo aí? LO. E tem as outras interfaces aqui, ó. Então, tem um monte de interface virtual que ele usa para mostrar as informações de configuração. E a interface aqui que está com o IP realmente aqui de casa, deixa eu ver aqui qual é o nome dela, que eu já consigo filtrar pelo nome dela, é a WLAN0. Deixa eu fazer um ifconfig com WLAN0 agora. Ifconfig WLAN0. Então aqui, ó, vocês já vão ver ifconfig WLAN0. Tá aqui, ó, inet address. Cadê meu dedo? Inet address 19. Ah, droga. Cadê? 192.168.0.34. Ó, 192.168.0.34. Então fica mais fácil, você com o emulador terminal não precisa entrar nas configurações, isso vai servir para todos os Androids. Não é? É isso aí, Caio. Terminal Emulator for Android. Exatamente isso. É desse ícone aqui. Esse carinha aqui. Aí já pode digitar o ifconfig, o host, digitar tudo. Tá? Beleza. E o pior que, mas na gravação o pior que eu nem sei, essa tela aqui que está sendo gravada, sei lá onde é que ele está gravando. Pode ser que nem apareça aí na gravação, porque eu estou na TV em cima, por isso que eu fico olhando para cima e está gravando a tela de baixo. Então deixa eu botar aqui de novo, para mostrar aqui o emulador de terminal e a saída do comando ifconfig. Dá para quem está assistindo depois conseguir ver também. Segue o jogo. Tá? Com o DHCP, como um roteador router como servidor DHCP. Da aula, né, nós temos 22 minutos, é o suficiente para discutir sobre o OSPF. Tá? Então, nós fizemos a discussão sobre protocolo de roteamento, os dois tipos de protocolo de roteamento dinâmico, que eu não vou nem me dar o trabalho de perguntar a vocês, vocês não interagem. Né?
Então a gente tem de distance vector, que é o vetor de distância, e state, que é estado de link. Os protocolos de roteamento, eles caracterizam por não ter e eles só sabem informação. Enquanto que os protocolos de roteamento de estado de link, link state, eles conseguem montar todo para decidir qual rota seguir para tal rede de destino. Nós sabemos que fizemos a prática de configuração de protocolo de roteamento estático, onde nós, como administradores, inserimos manualmente as informações, mas que isso é impraticável, uma vez que quanto mais a rede cresce, mais eu vou ter que inserir manualmente comandos. Então eu configuro um protocolo de roteamento na minha rede para que os próprios dispositivos aprendam com as informações que são configuradas localmente em cada um dos dispositivos. Tá? Então, sobre o SPF, tá aqui, especificamente sobre o SPF. Claro, é um protocolo de link state, cada roteador constrói um mapa topológico completo de todo o sistema autônomo, não é? Nós vimos que o conceito de sistema autônomo é um conjunto de dispositivos que estão sob o mesmo domínio administrativo, e esses sistemas autônomos eles são numerados. Encaminha mensagens hello para comunicar o status de cada enlace. Então isso também aparece no RIP. Eu não discuti isso com o RIP, mas estou falando agora. Os protocolos de roteamento dinâmico eles trocam mensagens de hello para observar quais links, quais enlaces estão ativos. Uma vez que o enlace cai, seja lá qual for o motivo, né, então um dispositivo vai parar de receber a mensagem hello, né, do seu vizinho, de um dispositivo mais remoto, e ele vai entender que aquele dispositivo caiu. E aí, se aquele dispositivo está fora do ar, ele tem que mudar a rota para que o dispositivo de destino possa ser alcançado. Tá? Então, alterações nas tabelas de roteamento são feitas com base no mapa topológico construído. É assim que o SPF constrói o mapa topológico. Né? Mensagens hello. Em comparação com o RIP, limitação de contagem de saltos. O RIP ele só consegue detectar vizinhos, né? Vizinho do vizinho, vizinho do vizinho, vizinho do vizinho, se tiver 15 vizinhos. Passou de 15, ele não consegue mais. Então, ele é para uma rede que seja considerada de dimensões menores, pequenas. O SPF trabalha nativamente com subredes, né, com subclasses. E a gente viu que a gente teve que configurar a versão 2 do RIP, porque somente a versão 2 trabalhava com subclasse. O SPF converge mais retualmente porque propaga alterações imediatamente. O que é convergir? É ter o status atual de toda a rede. Saber quais enlaces estão ativos para que eu consiga atingir, para que a origem consiga atingir até o destino. Isso chama-se convergir, quando o estado da rede está atualizado. Por que ele propaga as informações imediatamente? Porque assim que um enlace cai, ele é proativo. Se o enlace caiu, uma mensagem hello é enviada pelo protocolo SPF informando a rede. No RIP não. No RIP os hellos eles são reativos e são reativos com o tempo. Então geralmente você tem propagações de 15 em 15 segundos do estado da rede por padrão lá no RIP. Tá? Por padrão, as mensagens hello são propagadas no RIP de 15 em 15 segundos. Então, por isso, o SPF converge mais rápido. Interessante, o SPF permite balanceamento de carga com até 6 caminhos de mesmo custo. Então, se você tem uma origem até o destino, você tem 6 caminhos diferentes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rotas diferentes de uma origem até o destino. O SPF permite que você faça balanceamento de carga para não sobrecarregar um determinado link. Contudo, esses caminhos têm que ter o mesmo custo. Não é? E aí custo é distância, a gente viu na aula passada, distância, não é? Largura de banda, não é? Custo mesmo administrativo, que é um parâmetro que você pode configurar estaticamente. Então tudo isso vai compor o custo final do SPF. E o SPF possui autenticação nativa. Lá no RIP, a autenticação só aparece também na versão 2. Tá? Então essas são algumas características do SPF e ele vai funcionar com o protocolo de estado de link. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de como o SPF funciona, vamos aqui abrir. Deixa eu salvar isso aqui. Esse aqui é o DHCP Configuration, para não perder. Salvar. Posso até colocar esse arquivo lá no mural, quando terminar a aula. Né? E eu, pessoal, já preparei aqui com antecedência
Já preparei com antecedência anel com configuração IP e USB. Abri. Então tá aqui, tá? Esse daqui vocês conhecem, deixa eu configurar aquelas preferências aqui de fonte, vai ficar maiorzinho. Tá aqui 12. Apply. Pronto. Tá? Então tá aqui. Então é semelhante ao que a gente fez com o RIP na aula passada, tá? Nós montamos aqui uma topologia anel com 5 roteadores, roteador Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia. Recebemos da ICANN o bloco de endereços 201.0.0.0/24 e criamos subredes aqui /30 para evitar o desperdício de endereço IP, tá? Então, assim como a gente fez com o RIP na aula passada, nós vamos agora fazer a configuração do SPF, tá? Então, cliquei aqui sobre o roteador Pernambuco. A gente tem que divulgar quais redes eu estou conectado ao protocolo SPF. Tem opções aqui, tá? Então, indo direto para a linha de comando do roteador Pernambuco, a gente fez com o roteador lá no RIP, a gente vai configurar o SPF agora para que ele seja executado nessa nossa topologia. Então, roteado, modo de configuração global, e aí nós vamos agora habilitar o SPF. Lembra que na aula passada nós fizemos router RIP? Lembra que a gente executou o comando router RIP? Digita errado. Router RIP. Aqui a gente vai digitar router ou SPF, tá? E aqui já passa um parâmetro a mais no SPF, que é o número do PLN em paralelo no meu roteador, caso ele pertença. Então, coloco 1. Entrei aqui. E aí, pessoal, aqui eu já vou divulgar a rede, network. Qual é a rede que Pernambuco está conectado? Ó, a quais redes Pernambuco está conectado? 201.0.0.0 e 201.0.0.16. Vou começar aqui pelo lado esquerdo, pelo lado direito, 201.0.0.0. Tá? E aí, pessoal, a gente vai usar uma máscara agora chamada de máscara coringa. Ao invés de a gente usar a máscara de subrede, a gente vai usar uma máscara que é o complemento para 255. Em vez de ser a máscara tradicional, a gente vai usar a máscara chamada máscara coringa. Se fosse, olha só, se fosse a máscara normal, a gente colocaria /30, 255, 255, 255.252. Não é verdade? Se fosse a máscara padrão. A máscara coringa é o complemento para 255. Tá? Então veja, quanto falta para 255 no primeiro octeto? 0. Quanto falta para 255 no segundo octeto? 0. Zero. Quanto falta para 255 no 3? Então, a máscara coringa é o complemento para 255. Tá? É muito simples. É a sintaxe da máscara para o processo. Tá? Então, em vez de usar a máscara padrão, eu uso a máscara coringa, que é o complemento para 255. Então, tira isso aqui que eu coloquei somente para dar o exemplo. E aqui eu tenho network 201.0.0.0, 0.0.0.0.3 e eu dizer em qual área eu estou trabalhando. Tá? Em protocolos grandes eu posso ter várias áreas. Tá? Então, área 0, 0.65.065 e 16 bits. Então, eu vou colocar que eu estou na primeira área que eu estou configurando, que é a área 0. Eu poderia ter área 0, área 1, área 2. Né? Imagine que eu tenho 20 mil roteadores dentro da minha rede. Então, eu tenho várias áreas OSPF dentro. Tá? Então, aperto Enter. Ok. Então, com isso aí, a gente já tem o protocolo SPF sendo executado no roteador Pernambuco, tá? Então, quais são as alterações com relação ao RIP? Quando a gente entrou, a gente disse o número do processo. Quando a gente configurou a rede, a gente usou a máscara coringa e disse a qual área eu pertenço. Uma vez que o roteador Pernambuco pertence à área 0 e eu quero que o roteador Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia aprendam as rotas às quais o roteador Pernambuco está conectado, eu vou configurar todos eles com essas mesmas características, tá? Na área 0 e com o identificador do processo 1. Então, vou sair aqui com Ctrl Z, vou salvar minhas configurações. Ok. Vamos fazer o mesmo procedimento nos outros roteadores agora. Alagoas, vamos lá. Roteador Alagoas, Enable, Configure Terminal.
F1. Ah, faltou divulgar outra rede lá no Pernambuco, né? Segunda. Conft, router SPF. E faltou a segunda rede, que é a rede 16. Copy, run e config para achar. Vamos agora para o roteador Alagoas. 201.0.0.0. Então, network 201.0.0.0. Máscara Coringa 0.0.0. Qual é a outra rede que a Alagoas está conectado? A Alagoas também está conectado à rede 0 e à rede 4. Então, network, boto seta para cima e só divulgo aqui a nova rede. Note que isso aqui já é mensagem do SPF trabalhando. Já estão aprendendo aí novas rotas. Tá? Você pode configurar o roteador, o iOS da Cisco, o Internet Working Operating System, para a informação na tela ou não. Tá? Que são os logs. Ctrl Z e salvo minhas alterações. Ok. Configuramos as duas redes às quais o roteador Alagoas está conectado. Vamos fechar ele aqui. Vamos para o roteador Paraíba agora. Então, o bom de você fazer uma topologia anel desses 5 roteadores é que você faz a mesma atividade 5 vezes. Como é que você não vai aprender, né? Você faz 5 vezes. Pessoal, lá na atividade, alguns grupos responderam com LEDs vermelhos, tá? Não dá, né? O LED vermelho significa que o enlace não está funcionando. Então vocês têm que se planejar melhor para conseguir fazer as atividades no prazo. Conft. Router OSPF 1. Network. Quais redes roteador Paraíba está conectado? A rede 4 e a rede 8. Vamos lá. 201.0.0.4. Máscara Coringa e área 0. 4 e 8. Vamos lá. Saio, salvo. Pronto. Paraíba ok. Vamos acelerar. Sergipe. Enable, configure terminal. Router OSPF1. Network. Sergipe está na rede 8 e na rede 12. 201.0.0.8. Máscara Coringa 0.0.0.3. Área 0. Está na rede 8 e na rede 12. Configurado. Saio, salvo minhas configurações. E feito. E falta o roteador Bahia. Enable, configure terminal, router OSPF1, router OSPF1. A quais redes o roteador Bahia está conectado? 201.0. O 6. 12, máscara 0.0.0.3 e 16. Salvo minhas configurações. Pronto. O roteador Pernambuco. E aí, pessoal, qual é o comando do Packet Tracer nos roteadores Cisco para você exibir a tabela de roteamento? Show IP Route. Então, conforme a gente tinha visto lá nas aulas anteriores, né, que diz como essa rota veio parar na tabela de roteamento. Nós já conhecemos uma vez que você configura uma interface para aquela interface que está configurada, direto no enlace. Tá? Nós também já vimos a rota estática, tá? Quando nós configuramos com o comando IP Route, rede IP e interface de saída, são os 3 parâmetros que você passa para o comando IP Route no modo de configuração global. Nós também já tínhamos visto o R do RIP na aula passada e agora nós estamos vendo aqui o código OSPF. Tá? Então, se eu quiser alcançar a rede 201.0.0.4, tá? Que é essa aqui, 201.0.0.4, o roteador Pernambuco vai mandar as informações através do 201.0.0.2, que é o endereço IP da interface serial 30 do roteador Alagoas. Tá? Então ele colocou aqui o endereço IP do destino
para alcançar aquela rede. Note que faz sentido porque é o caminho de menor custo. Vê só, vê se você concorda comigo. Para alcançar essa rede aqui, eu tenho que passar por um enlace e por um salto. Se eu viesse por esse outro caminho, eu tinha que passar por um enlace e um salto, dois enlaces, dois saltos, três enlaces, três saltos. Então, o SPF, através do seu algoritmo de custo, já determinou, sem eu intervir de forma alguma, que é mais negócio você ir para a rede 201.0.0.4 através do roteador Alagoas. Como de fato tem um custo menor. Tá? E aí, para alcançar a rede 8, vê que interessante. Para alcançar a rede 8, ele colocou tanto o 201.0.0.2 quanto o 201.0.0.17. Ou seja, eu posso ir tanto por essa interface do roteador Alagoas, a interface 2, quanto posso ir por essa interface do roteador Bahia, a interface 17. Lembra que o SPF faz balanceamento de carga em caminhos de mesmo custo? Então, se vierem 10 pacotes, 5 irão pelo roteador Alagoas e 5 irão pelo roteador Bahia. Uma vez que para alcançar aquela rede, eu tenho 2 caminhos de mesmo custo. Tá vendo aí como o SPF funciona bem? É isso aí, Michele, que usam lá na Up Tecnologia, o SPF. Já posso dizer lá para Guilherme, né? Para Guilherme, tu tá apto aí a configuração do SPF, já treinasse. A gente pode marcar outra reunião com ele lá. Então, falta a gente fazer o teste de ping, né? Pessoal, sempre faça o teste de ping quando tiver um exercício prático desse de topologia, porque se não pingar, quer dizer que sua rede não está funcionando. Tá? Então, vamos testar aqui para a rede do 2.8. Eu posso pingar tanto o endereço 9, o 9 que está configurado no roteador Bahia, está ali, a interface serial 209, quanto posso pingar o 10. Tá? 201.0.0.9. Tá aí. Né? 201.0.0.10. E se a gente repetir esse procedimento, pessoal, de mostrar a tabela de roteamento, a gente vai observar que toda a rede já convergiu. Todos os dispositivos já estão com a topologia da rede montadas. Ó, show IP route, todos eles vão estar assim já. Todos eles vão ter esse enlace aqui de mesmo custo duplo para o que for de 2 saltos, tá? Então esse é o SPF. Note que não tem complexidade, pessoal. A configuração não tem complexidade. Não é? Complexidade nenhuma. A gente utilizou o comando router SPF com o identificador do network, passou a rede, a massa e um valor numérico. Só isso. Os comandos que colocam sua rede para funcionar, divulgando o router com um protocolo muito bom, né, de estado de link, que é o protocolo SPF. Tem outro protocolo de estado de link também, pessoal, que é o ISS, tá? Que ele também é aberto. Tem o protocolo EIGRP, que é o estado de link. Tem o protocolo IGRP, que é o Vector Distance proprietário da Cisco. Então a gente privilegiou aqui a configuração lançadas pela ETF através dos RF6, ao invés dos protocolos de hoje, né? Faltando 1 minuto, posso parar a gravação. Para a gravação. Acho que essa gravação não vai servir de muita coisa. Michele, tá contigo a gravação mural, por gentileza. E eu vou parar também a gravação local aqui.